E a gente abre esta edição falando sobre a onda de ataques que tomou conta das ruas de Natal e mais 6 cidades do Rio Grande do Norte. 16 ônibus foram incendiados. E por causa dos ataques, nenhum ônibus circulou na capital durante a madrugada. E um preso morreu e 7 ficaram feridos. Foi ontem à noite em mais uma rebelião. Dessa vez na penitenciária do Seridó, que fica no interior. A gente conversa agora com o repórter Marcelo Cosme, que acompanha de perto toda essa situação. Queria saber como é que estão as coisas aí agora de manhã, depois de mais essa rebelião e desses ataques, né, Marcelo? Bom dia. Bom dia, meninas. É algo inacreditável que a gente vai mostrar para vocês agora. Fernando Rodrigues vai fechar lá. A polícia saiu, o dia amanheceu e olha só, gente, onde é que estão os presos de novo? Todos do lado de fora da penitenciária, todos ocupando aquela área comum, que é o pátio que fica entre os pavilhões. O que a gente viu ontem? Transmitimos ao vivo aqui. 2h30 da tarde, horário local, 1h30 da tarde, horário de Brasília. A polícia entrou e eles, picaram a mula para dentro das celas. Ficaram lá até às 7, 8 horas da noite, quietinhos, enquanto a polícia estava. O dia começou a amanhecer e eles voltaram todos para o mesmo lugar. O que a gente vê nesse momento é uma imagem que chama a atenção até em relação aos outros dias, porque eles estão todos concentrados num determinado pedaço do pátio e de frente para o famoso pavilhão 5, que é onde fica a tal facção criminosa rival. E ficam ali aquela espécie de ameaça de enfrentamento. Com o nosso recurso da câmera, o Fernando consegue mostrar melhor, e até a gente estava percebendo mais cedo, eles ficam gritando, mostrando as armas artesanais que fabricaram nos últimos 4 dias com toda tranquilidade, arrancando pedaços de pau, de ferro, de portas e de janelas. E o que a gente ouviu há pouco foi alguns disparos por parte dos agentes por parte da polícia militar, que são chamados guariteiros, para que se evite esse confronto. Porque assim, o que a gente sabe? Tiraram 220 presos de uma determinada facção criminosa ontem, mas essa facção estava em maior número. O que se fez foi quase que igualar as duas facções em termos de quantidade de presos aqui nessa penitenciária. E o clima não mudou, eles continuam nessa questão de tentar se enfrentar a todo momento. Viriam para cá ontem 116 presos de uma outra penitenciária. Iriam tirar 220, tiraram, ok? Viriam 116. A juíza responsável por esse presídio falou, não, já está superlotado, não traz para cá. Levou para um outro presídio onde cabem 200 e pouco e já estão com 600 presos. Então, assim, piorou uma situação em outro lugar. Aqui se tirou 220 presos. Vamos falar um pouco da cidade, dessa questão dos ônibus. Ao mesmo tempo que a Polícia Militar fazia aquela grande operação ontem aqui para retirar esses 220 detentos, o que se viu foi uma série de ataques em pelo menos 6, 7 cidades da região metropolitana. Pelo menos 16 ônibus e 2 micro-ônibus foram queimados ao longo do fim da tarde e até durante a noite, e um carro do governo do estado também. O que aconteceu ontem por volta de 6, 7 horas da noite? A Secretaria de Mobilidade Urbana determinou que todos os ônibus de transporte coletivo tinham que ir para a garagem, não eram para trabalhar mais. E aí o pessoal teve que voltar para casa de carro, de carona, pagando táxi ou em ônibus menores, assim, em micro-ônibus. E mesmo assim, 2 acabaram sendo queimados. 2 delegacias também foram alvos de tiros, mas ninguém se feriu. Então a polícia acha, a Secretaria de Segurança, que é uma retaliação por parte dessa facção criminosa que toma conta dos dos presídios do estado, por causa da retirada desses 220 detentos. Mas, meninas, eu divido com vocês, é no mínimo revoltante. A gente pergunta para as autoridades por que ontem a polícia entrou e os presos foram para as galerias. Por que a polícia foi embora? Os presos voltaram para lá e a polícia não está mais lá dentro. A polícia voltou para a parte administrativa. Quer dizer, assim como há 3 dias, 4 hoje, os presos estão livremente circulando por esse presídio e a polícia apenas cerca o problema. Faz apenas a segurança nas guaritas para evitar fugas. Raquel e Aline. Marcelo, é exatamente o que eu ia te perguntar. Eu estou chocada com essa imagem. Ontem, Raquel, a imagem que a gente viu aqui era dos presos sobre os telhados, que já era um absurdo, o retrato do descontrole, da ausência total do Estado nesse presídio, com tantos problemas acontecendo desde o final de semana. E agora a gente vê um grupo enorme de prontidão para começar uma guerra. A gente está vendo aqui algumas dezenas de presos com pau na mão, com arma branca, se preparando na iminência de uma guerra ali entre 2 facções. E o que você vê de segurança aí, então, Marcelo, são só esses homens nas guaritas, que a gente consegue ver daqui também. Em volta do presídio, do complexo, você vê alguma outra estrutura sendo montada de segurança para dar conta do que pode acontecer daqui a pouco aí?
Não, Aline, é a mesma questão desde eu cheguei aqui na segunda-feira. A Força Nacional e a Polícia Militar apenas, a Força Nacional do lado de fora e a Polícia Militar apenas nas guaritas. Não tem nada de extraordinário acontecendo hoje aqui. A gente não vê caminhões do batalhão de choque, que nem nós vimos ontem, coisa parecida. Há pouco eu falei com um integrante do sistema penitenciário, até pediu para não se identificar. Ele diz o seguinte, ó, a Polícia Militar não vai entrar hoje no presídio e nem quer entrar, porque a gente sabe que eles têm armas lá dentro. E aí a gente se pergunta de novo, a gente pergunta para as autoridades, por que vocês entraram ontem, colocaram os presos nas galerias e não retiraram as armas, deixaram eles armados? O Fernando Rodrigues, cinegrafista, que consegue ver com o recurso da câmera melhor, me dizia há pouco, quando você perguntava, que eles estão amolando uma espécie de faca lá, quer dizer, eles continuam se armando livremente. O que a gente vê é isso. O problema é o mesmo desde sábado para domingo aqui. A polícia cerca o presídio, mas dentro do presídio, quem determina o que acontece são os presos. E essa posição que eles estão nesse momento é uma posição de ataque. A polícia só diz uma coisa que já informou a eles, a Secretaria de Segurança. Nós não vamos permitir nenhum confronto entre as facções. Se isso, por acaso, viesse a se esboçar a acontecer, nós vamos ter que intervir, atirando e entrando com uma mão mais pesada. Mas assim, fiquem aí dentro tranquilos, só não se enfrentem. Esse é o recado que a Secretaria de Segurança Pública passou para os presos. Ontem, meninas, eles tiveram que avisar os presos que estavam entrando. Falaram, ó, 2h30 da tarde a gente vai entrar. Aí por isso que os presos foram para as galerias. Mas bastou a polícia ir embora e eles estão livremente aí. E essa imagem, olha, eu tô aqui desde segunda-feira, a gente já viu eles aí de tudo que é forma, mas essa sim, todo mundo juntinho, em posição de ataque, provocando o outro grupo, eu não tinha visto ainda não, meninas. Ô Marcelo, o que mais surpreende, além de toda essa imagem que é impressionante, é a fala do governador que a gente deu ao vivo aqui na Globo News essa semana, dizendo que a situação estava sob controle, né? Agora, é isso que você falou, se a polícia entrou ontem, por que não tirou as armas? E que tipo de controle é esse que existe numa penitenciária em que os presos ficam do lado de fora armados, né? Houve algum outro comunicado oficial, ou da Secretaria de Segurança, ou do próprio governador hoje ou não? Não, meninas. Ontem houve uma entrevista coletiva no final da tarde, eles trazendo um balanço aí dessa operação, que tinha retirado 220 presos. Eles até contavam até aquele momento que 116 viriam para cá, mas depois a juíza não permitiu. Mas eles dizendo que a operação tinha sido bem sucedida, porque a ideia era retirar esses 220 presos e conseguiram fazer isso. Mas parece que era só o objetivo deles. Eles não tinham o objetivo de tirar armas, de colocar ninguém dentro das celas. E vamos combinar que também não dá, porque não tem porta, né? Já não tinha desde 2015 cadeados e portas nas celas. E agora eles terminaram de destruir o que havia. Então, assim, a Secretaria de Segurança Pública, pelo que a gente sabe até agora, não pretende nenhuma ação determinada hoje. O que a gente sabe é que é isso que eles informaram aos presos. Olha só, a gente não vai permitir que vocês entrem em confronto. Fiquem cada um do seu lado, fazendo o que bem entendem. Sim, houver esse confronto, a gente vai atirar. Mas é impressionante o que a gente vê aqui em Natal, na cidade ao lado, né? Em Nísia Floresta, um pouquinho distante de Natal, aqui a cerca de 15 minutinhos do centro da cidade. Essa imagem, a rebelião, as mortes aconteceram de sábado para domingo. Hoje nós já estamos na quinta-feira pela manhã e a Polícia Militar, o governo do estado, não retomou o controle do presídio e algumas autoridades dizem off, né? Off na nossa linguagem jornalística, que é assim, pedindo para não se identificar, que nem vai retomar, que sabem que só vão conseguir retomar esse controle se tirar toda uma facção criminosa daqui e aí reformar a penitenciária e deixar a outra acomodada. Enquanto houver essas duas facções no mesmo presídio, vai haver esse clima de confronto, vai haver esse monte de presos aí espalhados pelos pátios, e a gente está vendo um só, viu, meninas? Só de uma facção criminosa, porque o lado que a gente consegue chegar, que a gente tem autorização da Polícia Militar, é um lado do presídio. O outro a gente não consegue chegar lá, não. A gente imagina que a situação é a mesma, né? Porque os agentes não, gente, eu cismo em falar agente, mas quem está na guarita não é a gente, é a Polícia Militar. Os policiais militares, lá os guariteiros, estão todos lá, ó, sobre aviso. A gente vê que eles estão vestidos de preto, olhando para os presos, então é bem possível que do outro lado a situação seja a mesma, meninas. Marcelo, relembrando aqui, Raquel, inclusive a fala do governador do Rio Grande do Norte, que a gente mostrou aqui a coletiva dele ao vivo, depois a fala dele com a Raquel Porto Alegre essa semana, ele falava que não entrava no presídio exatamente por conta do risco de haver um derramamento de sangue. Quer dizer, bom, se a polícia entrar, vai ter confronto, muita gente vai morrer, a gente não quer isso. Mas o que está prestes a acontecer aí é exatamente isso. A gente pode ver, enquanto a gente está falando, conversando aqui nós três, a gente pode ver a qualquer momento uma guerra acontecendo ali, muito sangue
sendo registrado. Eu estou até tensa, Marcelo, de acompanhar essa situação aí com você e me falta... Eu tenho dificuldade de entender como é que o governo federal, o governo estadual deixa uma situação como essa chegar a esse nível. Claramente, a dificuldade do Estado, de um modo geral, de lidar com uma situação extrema como essa, de não conseguir encontrar uma estratégia para enfrentar essa situação. A gente viu a imagem, mais uma vez, de um homem amolando uma arma, pode ser uma faca, a gente não consegue ver. No centro do vídeo, gente, olha só, tem um poste aqui no meio e tem um homem amolando uma arma, que pode ser, muito provavelmente, uma faca. Quer dizer, eles estão prontos para guerra. Olha só o que eles fazem agora, meninas. Eles fazem um grito de guerra aí, vocês estão percebendo? Pode falar, Marcelo. Vocês estão vendo que nesse momento eles erguem ali aqueles pedaços de pau, pedaços de madeira e gritam assim, uma espécie de grito de guerra, quer dizer, né? Nós estamos aqui para enfrentá-los. Eu estou até atrás da câmera aqui junto com o Fernando Rodrigues que está me mostrando, todos posicionados, pulando com esses pedaços de pau nas mãos, né? Aquele lá continua amolando a sua faca tranquilamente. Eles parecem provocar os outros detentos que estão no famoso pavilhão 5, porque esse pessoal do pavilhão 5, de uma outra facção criminosa, que naquela madrugada invadiu o pavilhão 4 e matou 26 detentos. O que conseguiu foi separar. Aí a gente pergunta, né? Ah, mas a polícia ontem entrou e não tirou nada. Se entrou ontem, se conseguiu entrar e botar todo mundo nas celas, por que a polícia não fica dentro do presídio? Se essa é a única forma, né, de controlar esses detentos. Eu acho que falta, sim, uma ação do Estado. Se ontem o Estado conseguiu entrar, retirar 220 presos e colocar todo mundo nas celas, por que se foi embora, né? Por que não se deixou esses presos no lugar onde eles devem ficar? Essa é a pergunta que a gente tenta responder e confesso a vocês que a gente passou o dia em cima aqui dessa duna ontem e assim ligando para essas autoridades. Agora pela manhã, um deles me disse isso. A ação de ontem foi errada, não se poderia ter enfraquecido uma das facções, porque se igualou o peso delas dentro do presídio. O que deveria ter sido feito era retirar uma facção criminosa totalmente daí. Mas existe uma guerra política dentro do próprio governo, de acordo com essa autoridade, e o que aconteceu foi isso, foi uma ação errada. Então, assim, uma das pessoas que participou intensamente da operação de ontem já admite que essa foi uma operação errada, que se errou em tirar 220 presos da maior facção criminosa. O que deveria ter sido feito era retirar da outra facção, porque essa maior facção criminosa também está presente em outros estados e possivelmente foi a responsável pela retaliação com a queima desses ônibus ao longo do dia de ontem, meninas. Parece que esse não foi o único erro não, né, Marcelo? Parece que vários erros sucessivos vêm acontecendo aí para a situação chegar nesse ponto que a gente observa aí com essas imagens ao vivo. Parece que desde 2015, né, que as células não tinham portas mais, não tinham trancas, quer dizer, não foi um erro de um dia para o outro, né? Uma sucessão de erros parece que aconteceram aí para que a gente chegasse nessa situação. Presos destruíram todos os pavilhões do presídio, do lado de fora, todos armados. A gente viu agora há pouco quando você falava desse grito que eles estavam dando aí, tipo um grito de guerra, a quantidade de armas, né, de pedaços de pau e de ferro levantados, quer dizer, praticamente 1 ou 2 pedaços de ferro para cada preso. Todos armados, então, provocando, né, gritando ali, a gente vê os policiais militares ali em cima, né, na parte de cima ali do muro, com a facção rival do outro lado. Quer dizer, é uma situação de absoluto descontrole e claro que isso tem que ser averiguado, né, essa correção desses erros, porque é nítido e claro que não foi apenas um erro que foi cometido aí na questão dos presídios aí, especialmente desse de Alcaçuz aí no Rio Grande do Norte. Marcelo, a gente continua de olho aí na situação, acompanhando de perto aí com você, com o repórter cinematográfico. A qualquer momento a gente volta com mais detalhes aí dessa situação. Olha, mais uma vez, né, eles incitando aí a outra facção, olha só, do lado direito do vídeo, mais presos gritando aí com pedaços de pau e de ferro. A gente segue então, Marcelo, acompanhando, a qualquer momento a gente volta. Obrigada por enquanto.